programa Livre Pensar vai ao ar toda segunda-feira a partir das 19h30. Rádio Amintas, uma rádio educativa. Apoio Raiz do Projeto. Fone 3666-2739. Liga e fala o seguinte, ó. Geral, por gentileza. Mãe, pai, toda ocupação. E são gratos a Deus, luto pela educação. Mãe, pai, toda ocupação. E são gratos a Deus, luto pela educação. Damos início então ao programa dessa noite e eu passo então o microfone para a professora Liliana de Mendonça Porto, que vai dar início aí ao tema dessa noite, que é protagonismo juvenil muito além dos documentos oficiais. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui em casa hoje. Hoje nós estamos gravando aqui do Bacaxeri de casa para falar da atuação de vocês em todo esse movimento que ganha uma força significativa aqui no Paraná contra a medida provisória que propõe a alteração, uma alteração absolutamente arbitrária, do ensino fundamental e médio, com propostas aparentemente também interessantes, mas que quando a gente pensa no contexto da medida provisória e da PEC 241, elas começam a ficar absurdas. Quer dizer, você propõe simultaneamente ensino integral e impossibilidade de aumento de investimento nas áreas frente ao investimento que seria de base esse ano ou ano que vem, o que gera uma situação totalmente absurda. Quer dizer, se você tem ensino integral, você dobra a carga horária, você precisa de investimento em espaço, investimento em infraestrutura, investimento em pessoal, e parece que esse investimento vai cair do céu porque o governo simultaneamente diz não pode haver mais investimentos do que os investimentos que são atualmente. Então, a gente tem visto aí uma série de atitudes arbitrárias com relação à educação e simultaneamente contraditórias. E acho que foi uma iniciativa diferenciada dos estudantes do Paraná que resolvem tomar as rédeas da situação e se colocar frente a esse quadro e dizer não, a gente não aceita isso e a gente tem um compromisso com o presente e com o futuro. E eu imagino que foi por aí que vocês iniciaram o movimento. Mas então eu acho que eu passo aqui para a Mariana, para que ela se apresente, vocês se apresentem os dois primeiro, e depois para a gente conversar um pouco, então, sobre essa iniciativa de vocês, o contexto atual, uma iniciativa que se expande para hoje a gente ter quase 600, vocês estavam falando de escolas ocupadas no início do programa, como está o movimento e qual é a perspectiva de vocês e como que vocês estão avaliando o quadro atual. Acho que vocês podiam se apresentar, fazer um breve histórico do movimento e falar um pouquinho de como que vocês estão vendo o quadro atual. Então, boa noite. Sou a Mariana, tenho 17 anos, sou do terceiro B. Acho que todo esse nosso movimento veio em prol da nossa educação e dos futuros que virão também. Porque a gente está saindo, mas muitos virão e vão precisar dessa educação. Eu sou o Gabriel, eu tenho 16 anos, sou colega de sala da Mariana, terceiro B. A gente é aluno do Colégio Estadual Matias Jacomel. E é o que a Mariana disse, a gente está nessa luta pela educação mesmo, em prol da educação, pela futura geração. Bom, a gente poderia simplesmente estar virando as costas agora e saindo. Hoje já estamos no final do ensino médio, estamos acabando aí o nosso ano letivo e é isso que está acontecendo. A gente está simplesmente para lutar pela educação e pela futura geração que está vindo. Vocês querem falar um pouquinho do histórico do movimento, como que começou, como que vocês entraram, como que está sendo esse processo de ocupação? Eu queria ouvir de vocês um pouquinho
né, do histórico e da situação atual dessas ocupações? Então, acho que, pelo menos no nosso colégio, começou com algumas assembleias que a gente foi fazendo para que os alunos começassem a entender qual era a gravidade do problema em si e o que estava acontecendo. Porque a gente começou a ver que várias outras escolas já tinham ocupado e nos outros anos a gente tinha visto só outros estados ocupando. E, né, por outros motivos, enfim, a gente viu que deu certo, enfim, mas nunca imaginou que fosse ser aqui no nosso estado, e de uma forma tão grande, né? Enfim, a gente começou a debater sobre o assunto e ver o que estava acontecendo, até que surgiu a ideia de ocuparmos. E tanto quando uma colega nossa sugeriu a ideia da ocupação, a gente aderiu também à ideia junto com ela. A gente começou a mobilizar o colégio no dia, porque a gente soube do movimento que estavam ocupando as escolas através do primeiro colégio a ser ocupado ali em Pinhais, que foi o Arnaldo Busato. Logo depois foi o Castelo Branco e o Leocádia. Ocupando na segunda-feira, dia 10, no período da manhã. E assim, está sendo uma experiência ótima, essa ocupação é ótimo, tá? A gente está vivendo que nem família, realmente. Eu praticamente estou morando no colégio, estou todos os dias lá. É uma experiência ótima, porque até mesmo eu e a Mariana, a gente tinha certas desavenças na sala de aula, no colégio, e mais alguns outros colegas. E, tipo, nos dias de hoje, como está sendo, tipo, viramos super amigos, até conversamos sempre, o tempo todo. E está sendo uma experiência realmente gratificante. Eu queria perguntar para vocês como está sendo o cotidiano da ocupação. O que vocês fazem, como vocês se organizam tanto para as atividades da ocupação como para as atividades da manutenção da escola, alimentação e coisas do gênero. Vocês têm empregada que os pais contrataram para fazer a limpeza das escolas? Depois a professora Liliana vai comentar essa questão. Então, quanto a isso, somente nós alunos que estamos fazendo. Inclusive, a gente até estipulou, temos várias comissões, a comissão de segurança para cuidar, né, da nossa segurança em si, de manhã, tarde, noite, enfim. E temos a comissão de limpeza, que na verdade tem um pessoalzinho mais, né, responsável por isso, mas na verdade a limpeza é por todo mundo, né? Todo mundo que está livre no momento vai lá e limpa alguma coisa. A gente vê que está sujo, vamos lá e limpa. Lavamos já quase todo o colégio já nessa primeira semana. Já fizemos 3 mutirões, né, de limpeza já. Lavando o bebedouro, fazendo a comida também. Temos a comissão da cozinha, que as próprias alunas fazem, alunas e alunos. E, assim, tá sendo bem diferente, assim, essa experiência. A gente está aprendendo bastante com isso, como trabalhar em grupo, aprendemos a respeitar um ao outro também. Uma coisa que normalmente é difícil entre nós adolescentes e jovens, né, respeitar as diferenças, por mais que seja ruim isso, mas a gente tem essa dificuldade. E tanto que uma das regras é sem preconceito, sem respeitar a todos, sem bullying, né? E aí uma dessas medidas que a gente toma, caso isso aconteça, um de nós da linha de frente do movimento, a gente chega na pessoa que, né, cometeu alguma coisa contra as regras e a gente conversa, dá a primeira advertência. Se repetir, a gente dá a segunda, a terceira, e na terceira a gente pede para a pessoa se retirar e não volta mais. Assim, não chegou a acontecer diretamente da gente pedir para a pessoa se retirar, mas algumas das pessoas que estavam dando certos problemas, elas realmente perceberam o que estavam fazendo, perceberam que não estavam agradando o resto dos colegas, não estava agradando a nós, e a pessoa simplesmente tomou a iniciativa e se retirou do movimento. A gente não esperou a partir de nós a ação. A pessoa entendeu e tal, e, né, ela disse que estaria voltando, sim, para ajudar, mas só, uma horinha ou um pouco mais, e tá tranquilo, assim.
quanto a isso, a gente está conseguindo se virar bem, a gente está bem organizado nessa questão. E durante o dia, a gente também tem várias oficinas, debates, palestras. Hoje, inclusive, a gente teve um debate sobre desigualdades e diferenças de gêneros, enfim, esses tipos de debates assim, a gente está dando bastante. E as pessoas que vocês estão convidando para participar dos debates são professores da rede, são alunos que participam, como é que é? Tem mais professores ou é entre vocês mesmos que, além de escolher as temáticas, vocês também fazem alguma dessas palestras? Então, a gente tem alguns grupos, né, de professores, de funcionários que estão doando essas palestras para a gente, essas aulas. E daí a gente, né, tá colocando no nosso cronograma, né, a gente tem um cronograma certinho a ser seguido. E daí a gente chama essa pessoa, se ela estiver interessada, a gente prepara o ambiente até. Assim que a pessoa chega, a gente arruma tudo para ela e chama o pessoal e pronto. Qual a diferença desse modelo de escola que vocês estavam antes das ocupações e para esse que vocês estão sendo protagonistas? Eu acho que a principal diferença é que, assim, muita gente que antes era, de certa forma, problemático na escola, agora está ajudando mais do que nunca. Estão dedicando como se, nossa, 1000 vezes. E alunos que eram super alunos no colégio, se davam super bem com diretores. Eram alunos que, sabe, faziam de tudo para estar ali, que tinham as melhores notas, não deram as caras no movimento. E alunos que, os piores alunos do colégio são os que mais estão ajudando, os que mais estão se politizando, são os que mais estão ali, sabe, com a gente nessa, lutando junto. O Edson Rezende está na área, Fabiano Marafon, Amanda Gomes, Josiane Rachid e o Diego Romano. E os anônimos estão aqui sintonizados aí na Rádio Mintas nessa noite, que está tratando o tema protagonismo juvenil, muito além dos documentos oficiais. Bom, é curiosa na sua fala uma coisa, né? Que é essa questão de que, às vezes, o aluno que é tido como pior aluno, na hora de lutar e se engajar no movimento e se posicionar, ele se encaixa melhor e se dedica mais do que aquele aluno que é visto como um aluno exemplar, né? E isso faz a gente pensar nesse modelo de escola, né, que é um modelo de escola com foco individualizado. Então, é o seu resultado individual que importa e não a construção de um espaço coletivo, né? E uma escola que é muitas vezes bastante monótona. Então, que você estar na escola e ser bem-sucedido, às vezes é muito mais sinal de disciplina e disciplina individual, do que de capacidade de engajamento coletivo, de capacidade de diálogo, de pensamento e construção de pensamento em conjunto, né? E como, então, a gente tem, eu acho que isso aponta como a gente acaba tendo um modelo de escola que é um modelo de escola que domestica e que é quem é mais bem disciplinado e bem domesticado que se dá melhor. Mas não necessariamente isso significa uma capacidade maior para a vida, né? E para o engajamento coletivo, né? Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem, que eu acho que é interessante da gente pensar, né? Uma segunda coisa que também tem relação com isso, vocês estavam falando das dificuldades de vários alunos antes do movimento, entre vocês, né? E como que essa experiência coletiva ela permite, então, também um aprendizado de vida em conjunto, né? Que aponta, de novo, como a escola não tem valorizado essa vida coletiva, né? E a escola vai sendo cada vez mais pensada como desempenho individual, né? Mas também aponta uma dificuldade que eu creio que é ainda maior na geração de vocês do que era na minha, porque a gente tinha famílias grandes, né? A gente tinha jovens que estavam acostumados a conviver com outros, a negociar com outros, e a gente tem cada vez mais famílias pequenas, um índice de filhos únicos bastante alto, e que às vezes afeta a convivência dentro dos espaços coletivos, né? Então, isso também talvez aponte para a importância de que a escola assuma mais ainda esse espaço coletivo,
né? E que a escola seja um processo não só de aprendizado de conteúdos, mas de aprendizado de convivência, e que esse é um elemento que tem que estar presente dentro do ambiente escolar, né? Mas se a gente fala isso, a gente fala também que a gente tem que pensar a educação. Quer dizer, a reação de vocês, eu imagino que não seja uma reação porque vocês acham que está tudo bem, mas é porque vocês acham que pensar a educação é algo muito mais sério e muito mais profundo do que simplesmente você decretar algo, né, e esse algo passar a valer, né? E um decreto que, além disso, não leva em conta todas essas questões que a gente estava falando. Se a gente for pensar, as disciplinas que foram tornadas não obrigatórias no currículo são exatamente aquelas que têm como foco coletivo, né? Porque as disciplinas de artes, educação física, filosofia e sociologia são as disciplinas, em geral, que te ajudam a pensar e a viver o coletivo, né? Seja na prática, seja na teoria, essas são as disciplinas mais fortemente coletivas dentro da escola. Então, vocês observam essa necessidade e a medida provisória parece que vai em sentido contrário. Mas eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. Só um pouquinho. Enquanto eles... a Mariana, acertei. Você imagina como é que eu sou em sala de aula, Mariana? Você imagina. E o Gabriel, tá? A Josiane Rachid diz o seguinte: lutar por um ensino médio de qualidade e ser um aluno desinteressado é hipocrisia, perdão a palavra. Agora precisam ser os melhores, estou falando de vocês, né? Em sala também, caso contrário, a luta não é válida. Edson diz o seguinte: está o Edson Rezende e a Márcia. Márcia, obrigado pela sua participação. Dois estão acompanhando. Josiane disse assim: é isso aí, não é que porque estão saindo que vai ignorar essas mudanças, que afetarão os outros alunos. Está se referindo a vocês, alunos do terceiro ano, né? Porque a tendência que a gente tem, eu não vou citar nomes, mas a tendência que a gente, né, que tem ouvido algumas escolas por aí, é que eu estou no terceiro ano, quero mais é que o mundo não vai me afetar, né? Não vai me afetar, não vai ter problema. Então, assim, estão de parabéns, vocês alunos aí do terceiro ano, que estão aí na luta. Então, assim, acho que a ocupação, a gente está falando muito lá no colégio, isso que a ocupação está ajudando muito esses alunos que antes eram desinteressados e que agora estão tendo um pensamento crítico, estão conseguindo pensar sobre política, uma coisa que eles não conseguiam fazer antes, pelo menos talvez conseguiam, mas não sabiam como. E isso é uma coisa que a gente está se ajudando no coletivo, realmente. E, como a gente falou, está virando uma família mesmo. Que nem, até eu estou dando esses exemplos assim várias vezes, que eu estava com dor de garganta esses dias e eu estava andando descalço pelo colégio. E o povo começou a brigar comigo para pôr chinelo, para pôr blusa. Tipo, pareciam meus pais mesmo. E daí a gente fica falando, né, que parece que um é pai e mãe do outro, assim, que, de tanto que um fica cobrando o outro, um fica falando pro outro, que nem até agora eu tava saindo, aí eu tava vindo sem blusa, daí mandaram eu trazer a blusa que ia chover e ia ficar frio. Tá frio e tá chovendo, então... também tem isso, né, que esses alunos que antes eram desinteressados, agora eles estão se interessando muito mais. E eu acho que depois que acabar esse período de ocupação, acho que eles vão se tornar muito melhores. Melhores do que já eram, já. Eles vão começar a ter interesse pela escola, vão começar a dar valor pelo trabalho das tias da cozinha, da limpeza, enfim. Aos professores também, porque eles estão vendo que não é fácil controlar, né, a gente próprio. E acho que isso vai mudar bastante gente lá e vai ser muito rico para a gente essas experiências. Assim, eu concordo plenamente com a fala da Mariana. Até mesmo quando tivemos uma reunião com os pais, que a gente convocou os pais para fazer uma reunião com a gente, tudo mais. Um dos nossos colegas da linha de frente, ele até comentou com os pais. Ele falou que a primeira coisa que ele vai fazer quando as aulas voltarem vai ser chegar, dar um abraço nas tias da limpeza, nas tias da cantina, porque, olha, não é fácil. Não é fácil agradecer. E nunca mais dá problema na escola nenhum. É a primeira coisa, assim, que todo mundo... Eu acho que todo mundo vai fazer isso. Todo mundo que está lá na ocupação.
vai ser a primeira coisa. Queria perguntar mais uma coisa para vocês, que é o seguinte, a gente teve agora, né, uma decisão do Sindicato dos Professores por greve, né, mais uma pressão, inclusive do governo do Estado, pela desocupação, porque eu acredito que eles acham que é mais fácil, né, intervir sobre os professores em termos de que a greve não aconteça, do que no movimento estudantil. Né? Hoje, esses apelos do Estado, eu acho que mostram que vocês estão realmente fortes e que estão representando uma ameaça para uma continuidade pura e simples de algo com o qual não são só vocês que não concordam, mas vocês hoje são a linha de frente de luta contra essa situação. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês veem essa questão da greve dos professores e como tem sido a relação do movimento estudantil com os professores e como que vocês veem esse apelo do governo do Estado, por exemplo, para que vocês desocupem as escolas. Assim, a questão sobre o governo do Estado, porque são mais de 600 escolas ocupadas e acho que 7 universidades. Dá para ver claramente nessa nova propaganda que eles fizeram o medo que eles estão, porque nunca houve na história do Brasil o tamanho movimento de ocupação de escolas em todo o Brasil, e o estado do Paraná é a primeira vez e já tem um movimento tão forte assim, tão forte, dessa intensidade, sabe? Então, é claro, é nítido que eles estão com medo sim do nosso movimento. E a questão sobre os professores estarem entrando em greve, nós não vamos desocupar as escolas, porque vamos continuar, porque a gente está protestando pela reforma contra a MP, e os professores estão protestando na questão do acordo que eles tiveram com o nosso governador do ano passado. Então, a ocupação das escolas não vai parar, porque o nosso protesto é contra a MP e contra a PEC. Inclusive, a gente está deixando bem claro para qualquer um que pergunte sobre a greve, a ocupação, enfim, que ocupação não é greve, e sim um manifesto dos estudantes contra isso que eles estão, contra todas essas medidas que a gente acha errado. E greve é o que os professores estão fazendo, né? Eles estão parando com o seu trabalho para lutar pelos seus direitos. São coisas parecidas, mas não são iguais. Estão lutando pelo mesmo objetivo também, mas a gente vê isso também como um apoio, né, aos estudantes, mas a gente tem que entender que são coisas separadas, são duas linhas difundidas, mas que se juntam lá na frente. Uma outra questão é como é que vocês utilizam os meios de comunicação por movimento. Eu falo isso por conta do tema do programa de hoje, que é quem fez lá o pacto, acho que, se eu não me engano, no primeiro ou segundo caderno, dizia o uso da tecnologia em sala de aula, né? E isso no espaço fechado da sala de aula, em torno da escola. Agora vocês estão sendo protagonistas, mas um protagonismo diferenciado. Gostaria que, se o Edson estivesse na escuta, pudesse ajudar a gente nessa reflexão, que é de uma forma que não tutelados, né? Porque vocês estavam dentro do Estado, a ideia de um protagonismo escolar naquele espaço da escola. Agora vocês estão apontando para o próprio Estado um outro tipo de protagonismo. O Estado agora está encaminhando uma medida de recesso. Essa semana o Estado está dizendo que é recesso para inviabilizar, para neutralizar o protagonismo de vocês, por meio das ocupações, né? E também para enfraquecer a greve dos professores. Então, vocês vejam que a terminologia protagonismo, ela é jogada, né? Por isso que eu disse, muito além dos documentos oficiais, porque esse protagonismo, com certeza, o Estado não quer. Assim, a questão da nossa comunicação com a comunidade exterior, a gente tem, a gente utiliza, né, uma ferramenta que seria muito fútil, mas que está sendo muito bem utilizada na nossa mão agora, que seria o Facebook. Então a gente utiliza mais da internet mesmo, panfletagem. A gente tem uma página que é... Colégio Estadual Matias Jacomel. Tá com o mesmo nome do colégio, só que a foto
tá com a Tá foto de do ocupado. ocupado. Daí lá a gente posta o que a gente faz diariamente, fotos da gente limpando a escola, fazendo a comida, nos organizando, Outubro fazendo os Rosa. cartazes. O Outubro Rosa que nós fizemos na escola, mesmo com o colégio ocupado, nós não deixamos de fazer Outubro Rosa. E a questão da panfletagem, a gente está saindo nas ruas, explicar para o pessoal o que é MP, o que é PEC. Então, assim, esses dias, logo no primeiro dia de ocupação, a gente teve uma reação positiva e outras negativas. Tanto que quando a gente estava tirando a foto na frente do colégio, passou um motoqueiro, ele foi até o final da rua e ele voltou. Ele parou, tirou o capacete e falou pra gente: parabéns, continue assim, vocês estão escrevendo a história. E começou a bater Ele até falou palma. que estava emocionado com a nossa atitude e que apoiava muito a gente e que o que a gente precisasse ele estaria aí. Lógico que a gente não sabe quem é esse motoqueiro, mas A gente agradece muito ele, obrigada. inclusive. E assim, a gente tem algumas pessoas que são negativas a isso. Só que essas pessoas, elas não sabem simplesmente chegar e conversar com a gente. Elas simplesmente, o que elas sabem fazer é passar em frente ao colégio e nos xingar. Falar que somos um bando de desocupados, que não trabalhamos, que não fizemos nada da vida. E não é verdade. Eu trabalho, a Mariana trabalha, a gente se reveza, entendeu? Para não deixar o colégio desocupado. Então, não é assim que funciona. Não somos um bando de desocupados, um bando de... Nossa, Somos vândalos não também. somos vândalos, nós estamos dentro da lei, estamos amparados pela lei também. Então, geralmente quem critica a gente não critica chegando e conversando conosco. Eles simplesmente chegam e jogam uma série de palavrões na nossa cara, viram as costas e vão embora. É isso que eles fazem. Mas, no geral, assim, o retorno da comunidade está sendo muito bom até. Tipo, acho que dos pais, principalmente quando a gente fez aquela reunião com os pais, eles deram um retorno imenso pra gente de apoio e de palavras como: meu filho está aqui, eu tenho orgulho disso e vou ajudar vocês no que for preciso. E cada palavra dessas que a gente recebe é um apoio imenso e uma coragem a mais que a gente tem para continuar em frente. E mesmo a gente estando cansado e dormindo 2 horas da manhã, acordando às 6, mesmo a gente estando muito cansado para isso, a gente lembra dessas palavras e segue em frente. É um incentivo para a gente continuar na luta e para a gente não desistir. E é muito gratificante escutar isso das pessoas chegando e nos elogiando. A gente sente um orgulho, porque quando eu entrei na escola em 2006, na primeira série, eu entrei lá no Cleto, lá em Curitiba. E assim, eu lembro do meu primeiro dia de aula, e hoje eu tô vendo meus últimos dias de aula, que eu tô no 3º ano, eu tenho 16 anos hoje em dia, e eu fico pensando: nossa, eu nunca pensei que eu ia fazer parte de um movimento desses, de um movimento tão grande desses, eu nunca pensei que eu ia estar... Nossa, chega a ser muito gratificante e eu sinto muito orgulho disso. A Mariana também sente muito orgulho do que ela tem feito com a gente lá, é gratificante. Bom, aí eu queria perguntar também mais uma coisa para vocês, porque do que vocês estão falando, assim, esse movimento, vocês não tinham essa experiência de militância e de luta política como vocês estão tendo nesse momento, né? Vocês não tinham tido a chance de ter algo parecido até o último ano da experiência escolar de vocês. E a gente observa que, nos últimos anos, né, se por um lado a gente tem uma intensificação de uma série de temáticas políticas muito importantes, por outro a gente começa a ver cada vez mais forte um discurso de que política não é um assunto interessante, que não é algo que deve ser discutido, né? Eu queria perguntar para vocês, quando vocês pensam assim, para frente, né? Vocês já falaram na proposta, no compromisso de vocês com as gerações posteriores, né, e com quem vem depois de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês veem essa experiência, como vocês imaginam que essa experiência pode afetar o futuro de vocês mesmos e a forma como vocês veem política. Se vocês viam política de uma forma um pouco diferente antes da ocupação que vocês veem hoje. Eu tinha uma visão da política um pouco diferente antes, que eu não ligava muito para isso, assim. E a questão é que eu acho que política realmente tem que se discutir, tem que ser botada em pauta, porque
na minha opinião, é exatamente isso que os governantes querem, que a gente não discuta a política, que a gente não se interesse, que a gente não interaja com eles, porque simplesmente assim fica mais fácil de manipular, fica muito mais fácil de controlar a população. Então, política tem que ser discutida, tem que ser botada em pauta, tem que... A comunidade tem que discutir política. Realmente é necessário discutir política. Política é muito necessário ser discutida. Inclusive, né, ele falou de mais fácil de manipular a população. Quando a gente não discute isso, a gente acaba virando massa de manobra mesmo, realmente. E, claro, bem ao contrário do que a gente é agora, e pelo que eles estão falando, de que os alunos estão sendo influenciados, são massa de manobra de professores, de funcionários, dos pais, inclusive. Gente, isso é só para dizer que a gente não tem a capacidade de fazer um movimento nosso, um movimento único, que do nosso intuito, com objetivos nossos, com ideias nossas e com críticas nossas. Então, acho que todas essas ideias que eles estão passando na mídia e no geral, assim, é para isso, para que a população ache realmente que a gente está sendo manipulado. E não. Tipo, acho que isso é realmente o que eles querem, manipular a gente. E a gente não está deixando. E nós não estamos sendo manipulados. Não estamos sendo manipulados. E assim, eu acho que talvez esse movimento acabe se tornando o maior movimento secundarista da história do Brasil. Porque nunca houve um movimento secundarista tão forte na história do Paraná, nunca houve uma mobilização de alunos tão fortes, porque mais de 600 escolas ocupadas não é um número, não é meia dúzia, não são 60, não são 100 escolas, são 600 escolas ocupadas e 7 universidades, então é muita coisa, é muita escola. E vocês sabem que a PEC, você sabe que a MP, ela aponta para a retirada das disciplinas de filosofia e sociologia. Vocês acham que... não sei se vocês reportem para a sala de aula, das aulas de sociologia, de filosofia, quando vocês... não sei se vocês estiveram no primeiro ano, segundo ano, mas enfim. Os professores que estavam em sala de aula, ministrando as aulas de filosofia, o que vocês trazem para o movimento, né, das falas dos professores, dos textos que vocês leram, em que isso tem ajudado na prática de vocês, efetivamente? Inclusive, esse ano, a gente teve uma aula de artes, assim, aulas de artes, e onde a gente começou a fazer críticas à ditadura, críticas não, mas estudar a ditadura e sobre a forma de arte que foi criada na época, para criticar mesmo o movimento que estava tendo, né? O que estava acontecendo, por que estava acontecendo, como os artistas faziam para mobilizar as pessoas para ir contra isso, o que resultou. Depois da Semana da Arte Moderna, a gente viu também que também era uma outra forma dos artistas se expressarem. E tipo, acho que eu, pelo menos, me inspirei muito nesses artistas. Estou me inspirando muito nesses artistas que, na época, fizeram a diferença e a gente está fazendo a diferença agora. Então, também os movimentos sociais que a gente aprende em história, que tiveram no Brasil, né, nos anos atrás, enfim. Ideias da filosofia, né? Sociologia também, como funciona a sociedade, para a gente poder trabalhar em grupo lá dentro, para a gente poder discutir em grupo. Então, acho que essas ideias da sociologia e filosofia estão ajudando muito a gente nisso. Quando vocês pensam nisso, vocês pensam que vocês conseguem entender melhor também, a partir do movimento, a relação entre escola e vida cotidiana? Vocês acham que isso melhorou para vocês com o movimento? Com certeza. Acho que, pelo menos para mim, eu já via a escola como algo meu, algo que eu devia cuidar, enfim. Mas acho que isso melhorou imensamente a minha visão sobre a escola e sobre os professores que ali estão. Antes eu já tinha imenso respeito a eles, por eles dedicarem, né, a sua vida a isso. E agora acho que aumentou muito mais esse respeito e essa gratidão mesmo por eles terem dado essa vida deles de estudo para ensinar a gente o que eles aprenderam. Realmente, assim, mudou muito mesmo, assim, a minha visão de escola mudou realmente muito. A Mariana é testemunha disso.
Eu mudei muito também a minha postura. Assim, eu estou vendo a escola com outros olhos. É muito gratificante estar lá. É muito gratificante. É muito bom estar convivendo com pessoas que eu não tinha afinidade nenhuma. E hoje, chamar eles de amigos. Amigos, realmente amigos. É ótimo isso. É ótimo. A escola tem um papel muito... ela está ligada à nossa vida pessoal, porque é na escola que a gente faz os amigos e a gente passa muito tempo da nossa vida na escola. São 4 horas diárias na escola, de segunda a sexta. Então, é muito tempo da nossa vida dentro da escola. Então, a escola tem um papel muito grande. É lá que você faz os seus amigos. É lá que eu fiz o meu melhor amigo, que está sempre comigo. A gente passa cerca de 6 a 8 horas por dia juntos. De segunda a segunda, para ser mais exato. A gente está sempre junto. Então, a escola tem um papel social muito importante, assim, com a nossa vida. Queria também perguntar para vocês estão aí num final de terceiro ano, né? Então, é um momento em que vocês estão muito engajados, mas que vocês sabem que daqui a pouco vocês vão ir para outro espaço. Como é que está sendo essa experiência de terminar o ensino médio? Qual que é o projeto de futuro de vocês? Então, eu pretendo fazer veterinária. Inclusive, por isso que eu tenho por isso que eu sou vegetariana, por isso que eu tenho toda essa ideia, né, de não machucar os bichinhos. Já tive a intenção de ser professora de biologia também, mas acho que a minha vontade é mesmo ficar perto dos animais e ajudar esses serizinhos. E acho que isso essa experiência de agora vai sim, com certeza, me ajudar no futuro, não só na faculdade, mas no meu trabalho, a enxergar a sociedade. Quando eu tiver filhos também, com certeza vai me ajudar a criar eles de uma forma melhor. E acho que é isso. Assim, o meu plano, assim, até então, na metade, pro final do segundo ano, eu não tinha um plano de curso superior para fazer. Então, até que eu comecei a ter aulas com um professor na nossa escola de biologia, super gente boa. As aulas dele são as melhores, na minha opinião. Ele consegue conciliar diversão e a gente aprendeu ao mesmo tempo. Então, ele me inspirou a querer escolher a área da biologia. E assim, a matéria que eu... o professor Rubiran, o Bira. A gente chama ele de Bira. Assim, então, ele me inspirou totalmente a querer fazer biologia. Foi justamente por causa dele mesmo que eu quis fazer biologia. Eu não tinha uma certa afinidade com a matéria e hoje em dia, sim, eu sei praticamente tudo que ele passa pra gente. Então, eu quero fazer biologia, eu quero fazer bacharel, inclusive, eu quero trabalhar com pesquisa, não pretendo dar aulas, talvez, assim, quem sabe, mas a minha parte mesmo é fazer bacharel em biologia e seguir na área da pesquisa. Mandasse um abraço, beijo pro papasso, mamã, que depois vai estar assistindo o vídeo que a gente vai disponibilizar no site da rádio, né? E pros colegas, né? E dar uma palavra de coragem para os que estão em casa, né? Bom, primeiro, beijo para minha família, para os meus amigos, os velhos, antigos, novos amigos que eu fiz, na ocupação, inclusive. Principalmente, na verdade, dizer a todos os colégios do Paraná que, né, e quem estiver escutando a gente, vendo a gente, que estamos juntos na luta, que isso é para nosso futuro e que ninguém perca a coragem e que a gente precisa estar junto até o fim para que a gente consiga alguma coisa. Qual a maior experiência que vocês têm tirado de tudo isso? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, é tudo isso mesmo. Convívio, experiência em grupo, vontade de criticar, né, o que está acontecendo à nossa volta, ter um motivo para as coisas, né, estudar política, que é uma coisa que a gente normalmente jovem é tido como não fazer isso. E acho que isso é a maior experiência mesmo que a gente está tirando disso. E que a gente vai, com certeza, assim, passar pelos nossos
filhos e netos e amigos, sobrinhos? Assim, eu queria estar mandando um abraço para minha mãe, para meu pai, para minha madrasta, para minhas irmãs e irmãos. Não é muito nome para falar assim, né? Para o meu pai, o Peterson, para minha mãe, a Roseli, para minha madrasta, a Angélica, para minhas irmãs e irmãos. É muita gente mesmo. Para toda a galera da ocupação, que se eu for falar o nome é muita gente mesmo, que está sempre lá dormindo no lugar, está sempre ali ajudando mesmo, colaborando. Para os colegas também que não estão lá na ocupação e estão convidados a ir lá ajudar a gente, pelo menos ficar tarde, passar o dia com a gente colaborando, seria ótimo ter a presença de vocês lá. A gente avisa que precisa do uniforme e da autorização dos pais para estarem lá. Se for menor de idade, autorização dos pais e uniforme, porque é complicado. E assim, eu queria estar mandando um abraço para os professores, para o professor Robiran, para a professora Jussiele, professor Danilo, e todos os professores que eu ficar aqui falando vai ser muito professor mesmo. E estamos mandando um abraço para todos os estudantes que estão também na luta com a gente, e para não desistirem, continuarem até o fim, até o final e continuar na luta mesmo. É isso. Ocupar e resistir. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando